E aí, pessoal, na dica de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz para preencher barbas falhadas. Solução para quem não tem aquela barba homogênea, bonita e igual a minha tem um monte de buracos. Vamos lá, baixei uma foto da internet para a gente poder brincar. A ideia é trabalhar em cima da construção de brushes. Os brushes, eu já tenho um vídeo ensinando como se fazer brushes, é um vídeo dedicado só a isso. E hoje a gente vai trabalhar, na verdade, com configurações de brushes personalizados. Eu vou pular os detalhes da construção do brush, mas vou focar mais na sua configuração. O vídeo vai estar no final desse vídeo aqui nosso, disponível, e vocês dão uma clicada lá para complementar esse áudio daqui, com esse vídeo daqui. Vamos seguir? Vem aí. Então vamos embora. Eu peguei uma foto aqui, não vamos perder tempo. Peguei uma foto, já tinha brincado com essa daqui, ó. Esse aqui já é um exemplo que, na verdade, ele estava sem barba e eu coloquei barba nele, né? Aqui é um exemplo de uma barba bem falhada, só que essa imagem não tem muita qualidade. Ela está bem pequena, essa daqui tem uma qualidade maior, uma resolução boa. A gente vai trabalhar nessa imagem aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou ampliar aqui para a gente ver as áreas falhadas, né? A gente precisa reproduzir. Uma coisa que a gente precisa ficar bem atento sempre é que os fios, como vocês podem ver, eles não são homogêneos, né? Eles não têm a mesma aparência sempre. Os fios eles crescem cada hora para um lado. Tem fio inclinado, tem fio em pé, tem fio que se faz uma curva para um lado, uma curva para o outro. Então, a importância de ter um brush é de que seja um brush dinâmico, um brush que se mude de forma a todo momento. Senão eu vou ficar carimbando sempre a mesma coisa. Vamos lá, vamos criar. Primeiro eu preciso... vou passar aqui para o meu pincel. Vou criar aqui uma camada em branco. Uma camada que eu vou chamar até de fio. Sabe que eu gosto de dar nome para as coisas. Então, eu preciso diminuir o pincel, porque senão eu faço um risco dessa grossura, né? Ctrl Z aqui. Vou reduzir aqui o pincel ao máximo. E eu acho que eu já consigo fazer um risco bem semelhante. Olha que o fio da barba dele é mais fina. Então, vou até aproximar mais aqui. Eu vou fazer isso mesmo, vou tentar criar uma linha aqui parecida com um desses fios, com esses formatos, né? Tem um pouco de curva, ainda não ficou bom. Ó, esse parece bom, parece um pouco natural, se misturaria bem entre os outros. Ok, eu vou criar uma nova camada aqui, essa camada eu vou botar para baixo. Eu vou pegar minha ferramenta de seleção aqui, quadrada, vou fazer um quadrado aqui, vou marcar, Shift F5, fazer um preenchimento em branco nessa área, e nesse momento que eu estou criando o brush, tá? Eu preciso desse fundo branco justamente com fio preto dentro para que o brush funcione. Eu vou vir aqui no menu editar, pré-definição de pincel, vou dar o nome de barba e bigode. E bigode. Ok. Posso agora aqui selecionar essas duas camadas, eu não vou mais precisar delas, jogo elas para o lixo. Ctrl D aqui para tirar essa seleção. Ok, vou afastar um pouquinho aqui minha visualização. Beleza, acho que aqui já está legal. Vou subir aqui um pouco. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Eu vou vir aqui no pincel. Eu estou com meu pincel selecionado lá de cima. Eu vou vir selecionar o pincel que eu acabei de criar, né? E ele se chama Barba e Bigode. É o pincel do fio que ficou aqui embaixo. Só que se eu utilizar ele como pincel mesmo, ele vai fazer isso aqui, ó. E não me interessa esse movimento, certo? Eu vou criar uma nova camada aqui, transparente, onde essa eu vou chamar de barba. Barba. E eu também não posso ficar carimbando, né, várias vezes.
porque senão é inviável, não acaba esse trabalho hoje. O que eu preciso é trabalhar nas configurações do pincel. Vamos fazer a primeira coisa. Olha, esse risco aqui embaixo é exatamente simboliza essa puxada aqui. Então, de cara, não faz sentido ela para mim. Vamos configurar ele. Dispersão. Eu preciso que esses fios se espalhem. Então, é importante eu controlar o quanto que cada fio que compõe essa linha se afaste, né? Para criar uma naturalidade, como esses fios espalhados aqui. Então já fica um pouco diferente. Ó, só o fato de eu passar, eu já não risco mais. Eles se jogam cada um para um lado. Eu acho que ainda não está muito bom. Não era exatamente o quanto eu queria. Eu acho que eu vou me afastar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Parece legal. Acho que vou afastar mais um pouco. Acho que eu afastei muito. Acho que tá bom. Qualquer coisa a gente volta aqui e ajusta depois. Nós vamos para forma dinâmica agora. Uma coisa que é importante é a tremulação do tamanho. Isso significa que eu não vou ter sempre os fios do mesmo tamanho. Eu posso ter eles variando o tamanho deles, né? Então eu vou ter às vezes fios grandes, eu vou ter às vezes fios menores. Deixa eu aumentar essa variação. No mesmo clique vocês podem ver aqui que eu tenho um pequenininho, tenho um grande, tenho um médio, tenho um grande, né? Então eles já começam a se tornar mais naturais, né? Fica um pouco mais natural. Eu joguei em 100%. O diâmetro mínimo, eu falo para ele quanto que eu quero. O menor, se eu quero praticamente nada, ou se eu quero a metade do que eu criei, né? Eu vou deixar até ficar um pouco menor. Eu posso, conforme se eu for diminuindo, eu tenho a opção de criar alguns bem pequenos. Isso vai do seu gosto e da necessidade do seu trabalho. Tremulação de ângulo. A tremulação de ângulo é muito importante também, porque na tremulação de ângulo eu não tenho sempre o risco em pé, do jeito que eu desenhei, sempre na mesma posição desenhada. Ele vai aleatoriamente dando uma leve inclinada. Eu não posso inclinar tanto, porque senão eu acabo botando de lado e não existe um fio que saia horizontalmente, né? Às vezes tem um fio meio perdido, mas não é o caso. A gente não quer fazer isso. Então, um pouco de tremulação, só para dar uma inclinada nele. Acho que é interessante. E nem tanto, né? Acho que se inclinar um pouquinho já está bom. A gente já tem alguns que são mais para cima, outros mais para baixo. E começa a fazer uma situação mais próxima do real. A tremulação de redondez ajuda também nessa dispersão dos fios, né? De uma forma circular, também é bacana. Vamos para outra aqui, dinâmica de cor. Esse é bem legal. Essa dinâmica de cor, ela vai se basear nas cores que eu escolhi aqui, como cor de primeiro plano e cor de segundo plano. E de onde que eu vou tirar essas cores? Eu vou tirar justamente do cabelo dele, né? Uma área onde eu tenho uma coloração maior, e eu vou trabalhar aqui, vou vir buscar aqui, ó, áreas que são mais escuras e áreas que são mais claras, e vou trabalhar o primeiro plano aqui. Eu quero uma cor, eu estou aqui com o meu brush, eu vou vir aqui pressionar o A e vou buscar aqui o tom mais escuro que eu tenho, justamente esse marrom bem escuro, né? E para minha outra cor mais clara, eu vou vir buscar aqui esse loiro mais claro possível aqui. Vamos ver aqui. Ele considera praticamente um marrom também, né?
uma variação, um cabelo, vamos dizer assim, cor de mel, né? Vou tentar acertar uma cor mais clara, esse aqui, tá ótimo. Então, essa tremulação de cor, ela vai fazer uma variação aqui. Vamos simular isso? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a área do rosto. Eu vou diminuir um pouquinho essa visualização para a gente poder ter um pouco mais de ângulo. Opa. Vou puxar aqui. Isso. Então, a gente vai falar dinâmica de cor. Nesse momento, se eu passar o pincel, né, eu vou jogar aqui a cor mais escura para o primeiro plano, ele vai fazer todos dessa cor mais escura, né? Ótimo. Quando eu aumento minha tremulação de cor, ele pega o fundo e o primeiro plano, ele vai começar a fazer mesclados. Eu vou ampliar um pouco mais para a gente poder ver esses detalhes. Isso aí. Vou trazer um pouco mais para perto para a gente poder ver isso. Você já nota que ele já não tem os mesmos tons, né? Já estão uns mais fortes, outros mais escuros. Ainda assim não estão variando tanto. Porque a nossa intenção é fazer uma barba que fique variando nesses tons de castanho para o loiro, enfim, para ficar uma barba real. Senão a gente acaba construindo uma barba preta numa pessoa que não tem esse tipo de coloração. Então, vamos lá, a gente vai conseguir. Agora, no lugar do preto e do branco, eu vou substituir com as cores mais próximas do tom da barba dele, né? Então, eu vou vir aqui buscar com o meu brush, eu venho aqui com um pincel e vou pegar aqui esse tom da barba, que é praticamente um loiro, né? E para o outro plano, eu vou vir buscar aqui, praticamente aqui na sombra, o fio mais escuro. Vamos ver se a gente consegue um tom aqui, um marrom cinzentado, parece bom. Vamos simular aqui, vamos ver como é que ficou. Parece a cor, né? Tá bem interessante. Essa opção tremulação de matiz, ele abre para as outras cores, não é interessante. A gente pode brincar aqui com a saturação das cores também. Ele fica variando, não é legal. A variação pelo brilho também não é muito. Deixa eu ver aqui a pureza, né, da cor. Enfim. Estava aqui, se eu não me engano, em 50%. Acho que nem isso, ela estava aqui no meio, em 0, não? Essas cores aqui parecem muito mais as do fio dele, olha. Você vê que preenche com muito mais assertividade, né? Vou afastar aqui um pouco e a gente vê que a gente já consegue criar fios bem próximos do que deveria. Já começa a ficar bem natural, né? Mas ainda não é o que eu quero. Os fios estão um pouco ainda mecânicos. Eu vou mexer um pouco mais na tremulação do ângulo. Vamos ver se ele vai. Acho que demais, né? Não é interessante o fio tão inclinado. Bom, o que a gente precisa fazer aqui também é transferência. E em transferência a gente vai mexer com fios que ficam mais claros, mais nítidos. Isso acaba ajudando a brincar com aqui na opacidade, com a coisa do foco na barba também, né? Algum fio que seja tão meio claro, né? Então acaba tirando todos eles daquela nitidez perfeita de um pincel. Então fica muito mais real se a gente mesclar a opacidade também. Já estava aqui, né? A opacidade. Se ela estiver
aqui bem alta, todos eles ficam com a mesma qualidade. E na verdade, quando eu aumento, todos eles, a gente vê que uns estão com opacidade bem baixa e outros estão com opacidade bem alta. Isso faz um pouco mais de sentido e deixa um pouco mais natural, né? Com relação ao fluxo, também a mesma coisa. O fluxo a gente pode deixar também e fica muito mais natural. A gente pode associar o fluxo à pressão da caneta, né? Também. Eu vou deixar desativado, né? O que mais nós podemos fazer? Suavidade é importante estar marcado. Aqui ainda em transferência. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que é interessante é mexer aqui um pouco no espaçamento para ficar um pouco mais próximo do natural, né? Legal. A outra coisa, né, na tremulação do ângulo, a gente vai colocar a tremulação do ângulo ligada à direção. Por que direção? É a direção que o meu pincel vai navegar. Porque vocês estão vendo que eu criei a curva para um formato, né? Nesse formato. Então toda vez que eu pinto esse lado do rosto, ótimo. Mas se eu tiver que pintar o outro lado do rosto, o fio vai estar inclinado da mesma forma. Então eu preciso inclinar o fio para o outro lado. Vamos simular aqui, ó. Quando eu deixo ele associado à direção e eu trago para cá, o meu fio muda de direção. Se eu andar com ele para cá, ele se pinta para outro formato. Deixa eu tirar, ele ficou um pouco claro. Eu vou aqui na transferência, tirar o fluxo. Vou voltar aqui, ótimo, deixa só na opacidade. Vamos lá para a forma. Então, a gente começa a empurrar para lá. Vocês vejam que ele está se pintando da forma invertida. Quando eu corro com o mouse para cá, ele se pinta nesse formato. Então, de cara, eu quero já inverter essas posições. Vamos fazer aqui. Eu vou inverter o eixo X, né? Que é o eixo horizontal. Virar tremulação do eixo X. Então, toda vez que eu arrastar para cá... Opa! Não é aqui, perdão. Virar eixo X. Vem aqui em forma do pincel. Voltando. Essa aqui não desmarcou. Agora sim. Se eu for pintar para lá, ele sai nesse formato. Se eu for pintar para cá, ele vira para cá. Então fica muito mais fácil para eu trabalhar no rosto todo. Se eu estou desse lado do rosto, ele pinta no formato certo. Se eu estou do lado do rosto, ele vai pintar nessa cor. Nesse ângulo, né? E se eu estou do lado de lá do rosto, ele pinta virado para cá. Legal? Vamos agora ver como é que ficou? Eu vou fechar aqui as minhas configurações. Fechar. Vou trabalhar aqui com... Vamos ver aqui esse lado. E a gente vem complementando justamente no formato da navegação, né? Eu puxo, no seu caso, se você estiver sem caneta, você estiver usando o mouse, você puxa o mouse conduzindo o pincel para a sua esquerda ou para a direita do rosto, para ele complementar justamente aquela área, né? Então eu vou vir cuidadosamente puxando ele para cá, ó. Eu quero complementar essa parte aqui, eu venho trazendo, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui, voltando. Não podemos esquecer de criar a camada, para eu não danificar a camada da foto original. Então eu trabalho sempre numa camada transparente. E a gente vem aqui, ó. Complementa, né? Complementou aqui, ó.
E para lá eu vou encher um pouco também. Eu acho mais interessante na dinâmica da cor, já está em 100% na dinâmica, mas o fluxo ele está um pouco suave também. Fechando. Para cá a gente não tem muita visão, né? Porque esse rosto está inclinado. Mas eu não vou perder muito tempo acertando esses detalhes. Eu quero mais é que vocês entendam como funciona. Tá? E eu posso vir agora aqui com a minha camada, um pincel invertido aqui para eu limpar. E eu mudo a minha caneta para um pincel para limpar minha máscara de camada. Clico no pincel, clico na máscara e venho limpando esse excesso aqui, né, que não realmente fugiu. E isso aí, né? Que não fez parte aqui, a gente pode retirar. A ideia é essa. Vamos ver agora um pouco mais afastado para a gente ver como ficou. Com esse, para vocês verem como que ele aparece. Ainda que a gente pode mexer na coloração dele, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A técnica é essa, vale a pena a brincadeira. E não deixem de curtir o canal, tem vídeo agora em seguida. Dá uma olhadinha nesses 2 vídeos aí e com certeza eles vão servir para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.